Fala galera, sejam bem-vindos à 22ª aula do nosso projeto de precificação de produtos e serviços com o VBA. Tá? Então essa já é a última aula desse projeto, aula 22. Se você chegou aqui agora, se você não acompanhou o projeto ou perdeu alguma aula, eu vou deixar o link aparecendo aqui para vocês da playlist onde você vai ter todas as aulas, tá? Tá tudo organizadinho, bonitinho lá. Está deixando todos os nossos projetos em playlists específicas para ficar mais fácil de você poder acompanhar. Então dá uma fuçadinha lá, porque tem vários projetos bem legais, com umas dicas super legais aí para você poder treinar no VBA e aprender a fazer umas questões novas, ok? Como a gente está finalizando esse projeto aqui, eu estou deixando lá na comunidade do canal, a comunidade aqui do YouTube mesmo, tá? Alguns conteúdos com relação aos nossos próximos vídeos, nossos próximos projetos. Então, dá uma passadinha por lá, participa das nossas pesquisas, é rapidinho e ajuda a gente a direcionar o nosso canal de forma que fique bem bacana, tá? Nossa próxima sequência de vídeo, já para você anotar aí na tua agenda, que já começa a nossa próxima aula, lembrando toda terça e quinta às 11h30. Nossa próxima sequência de vídeos vai falar sobre gráficos, tá? O que a gente vai ver lá? A gente vai passar por todos os gráficos do Excel e eu vou explicar para você para que serve cada gráfico. Tá? Então, quando você usa cada gráfico e mais, a gente vai aprender a colocar esses gráficos de forma dinâmica dentro do user form. Tá? Porque eu percebo que essa é uma questão que traz bastante dificuldade. Eu vejo o pessoal fazer isso de umas formas muito complicadas às vezes, né? Bem difíceis mesmo. Então, eu vou trazer aqui uma ideia mais simples para você poder implementar aí nos seus projetos e que fique com um bom acabamento aí no teu formulário e tudo mais, para você poder fazer dashboards dentro dos seus user forms. E se você gostou da ideia, então já curte o vídeo, já se inscreve no canal para você não ficar de fora. Bom, bora lá então para o nosso VBA para a gente poder concluir o nosso projeto de hoje e já deixa a dica, a aula de hoje é longa, tem bastante conteúdo. Bom, galera, então a gente está aqui no VBA. Essa é a máscara, né, de entrada do nosso sistema. Vou clicar aqui no botão de acessar sistema e a gente já fez muita coisa aqui. Como eu disse, essa é a nossa última aula, né? Então foram 21 aulas aí para a gente construir esse sistema. Tudo bem detalhadinho, tudo bem explicadinho, né, para a gente conseguir fazer um sistema que funcionasse de forma bem legal aí para você fazer a precificação. Né? O que a gente tem aqui? Então tem nossa guia componentes, onde a gente cadastra, né, os componentes ali da nossa empresa. Tem aqui a nossa guia de produtos, onde vão aparecer os nossos produtos cadastrados, como é o caso aqui da consultoria 1. Quando eu dou 2 cliques nele, já abre aqui para mim, conforme a gente fez na aula passada, né? Toda a estrutura dele montada, precificação, taxas e tudo mais. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Hoje a gente vai fazer o seguinte, eu quero vir aqui, por exemplo, no combustível, eu quero atualizar lá na guia do componentes o combustível que está custando 70 centavos por quilômetro e eu quero que todos os produtos que usam combustível, né, usam esse componente, sejam alterados de forma automática. Né? Por que isso é importante? Imagina lá dentro da sua empresa o exemplo que eu usei algumas vezes em algumas aulas. Né? Imagina que eu faço bolo. E aí mudou o preço da farinha, né? Por exemplo. Farinha é usada em todos os bolos. Né? Então, o que vai acontecer? Eu mudei ali o preço da farinha, né? Porque ficou mais caro, por exemplo. Eu vou ter que aumentar esse valor em todos os itens da minha empresa. Só que se a minha empresa que fabrica bolo é muito grande, ela vai ter vários bolos. Então imagina o trabalho que essa pessoa teria de ficar mudando depois, atualizando, né, os preços um por um. Então a gente vai fazer um código aqui no VBA para que ele consiga criar essa estrutura para a gente, né, para que ele faça essa mecânica para a gente, evitando problemas. Tá? Então eu vou vir aqui dentro de combustível, por exemplo, dar 2 cliques nele, os dados dele já vêm aqui para cima, eu vou mudar esses 70 centavos para um outro valor, eu vou mudar ele para R$1, e eu quero que aqui em produtos ele atualize o preço desse produto de forma automática. Tá? Para a gente fazer isso, galera, vai dar um trabalhozinho, por isso que eu quis deixar uma aula para a gente falar só dessa questão. Tá? Então, fechando esse projeto só para a gente falar dessa questão, ok? O que eu vou fazer aqui? Antes da gente fazer essas mudanças, eu vou cadastrar mais 2 produtos aqui para a gente poder ver alguns exemplos, tá?
Então, eu vou vir aqui em cadastrar produto, eu já tenho ali, né, o consultoria 1, agora eu vou criar aqui, olha, um consultoria 2, que vai ser uma consultoria que não usa quilometragem, tá? Então ela não vai usar aqui o item combustível, então ela não vai ter aluguel de veículo nem nada, só vai ter aqui trabalho remoto. E eu vou colocar só a emissão de boleto, não vou colocar aqui a taxa da comissão de venda. Isso daqui é proposital, tá? Então, eu não estou colocando o item que eu vou mexer, que é o combustível, e eu não estou colocando todas as taxas, tá? Para ser diferente e quando a gente testar, a gente já poder validar todas as posições, todas as situações possíveis aí, ok? Isso é uma questão muito importante. Eu vejo, assim, às vezes o pessoal quer fazer projetos grandes, como esse daqui, por exemplo, ou até maiores do que esse, né? E a gente não consegue testar todas as possibilidades. A gente entrega isso para o nosso cliente começa a perceber um monte de bug. E isso não é legal. Às vezes você dedicou, né, várias horas, né, de trabalho para você construir um sisteminha legal e tudo mais, vendeu ali num preço interessante, até porque, poxa, são várias horas de programação, tem muito conhecimento aqui envolvido. Então, justifica que ele tenha um valor mais alto. A venda de um produto ou serviço como esse não é a venda ali de uma simples planilha, né? É um pouquinho mais caro. Então, o que vai acontecer aqui? Você vende, o seu cliente esperou um tempo, ele pagou um valor mais alto e chega para ele e começa a dar bug. Na percepção do seu cliente, passa que o seu trabalho não é legal, que, sei lá, até um pouco de descaso, desleixo. Então é muito importante que você consiga testar o máximo possível o seu sistema antes de fazer a entrega, tá? Então isso aqui que eu vou fazer é justamente para a gente criar situações diferentes para esse teste mesmo, ok? Aqui em família eu vou deixar como consultoria e aqui a taxa, né, a margem de lucro eu vou colocar aqui de 50%, perfeito? Vou cadastrar aqui o produto, né? Opa, deixa eu colocar aqui as horas de trabalho, né? Vou colocar aqui que, sei lá, são 16 horas de trabalho, por exemplo. Aí ele já precificou aqui para mim. Agora sim, vou cadastrar. Vou colocar aqui como consultoria, até colocar maiúsculo igual tá lá, né? Consultoria 2, tá? Só pra gente salvar aqui, beleza? Então salvou lá pra gente, já apareceu consultoria 2 aqui pra gente. Agora eu vou salvar um outro produto. Esse daqui vai ser o seguinte, ele vai ter combustível, tá? Então eu vou colocar aqui as 3 opções aqui para fazer sentido. E eu vou cobrar só a comissão de venda, não vou cobrar aqui a taxa de emissão de boleto, tá? Eu vou deixar aqui como consultoria mesmo, né? Vou colocar aqui 100% ali de lucro, por exemplo. Vou pedir para ele calcular. Aluguel de veículo vou colocar 2, 16, vou colocar, sei lá, 50 quilômetros, por exemplo. E vou colocar aqui que são 16 horas trabalhadas. Calculou aqui pra gente, vou cadastrar o produto e vou chamar esse aqui de consultoria 3, tá? Percebe que eu tenho uma criatividade zero para nomes de coisas, tá? Ok, isso daí salvar lá pra gente, pronto, agora tá ali a consultoria 1, consultoria 2, consultoria 3, beleza? O que eu quero fazer então? Percebe que o item 1 e o item 3 são os itens que têm combustível. Então, quando eu alterar lá, ele tem que alterar para mim esses dois itens de uma única vez, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Como que eu vou fazer com que ele entenda que ele precisa fazer atualização de preço? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, aqui no combustível, quando eu faço essa mudança de 70 centavos para R$1, por exemplo, eu tenho que clicar aqui no botão de salvar para que ele efetue realmente essa alteração. E isso ele já está fazendo. Ele já está salvando isso aqui só do componente. Ele só não está atualizando os produtos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer ele identificar. Será que eu mudei o preço? Porque se mudou as outras coisas, a descrição, essas coisas, não preciso mexer nisso. Eu só preciso mexer quando essa caixinha aqui está com valor diferente, tá? Então, a questão aqui é o seguinte, será que eu mudei o preço? Se eu mudei o preço, aí eu atualizo aquele produto. Se não, não preciso me preocupar com isso, beleza? Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui. Para isso, né, eu vou lá naquele código que é do botão salvar ali daquela caixinha, tá? Então, eu vou vir aqui no meu VBA, vou vir aqui no F4, vou vir aqui na minha página de componente, né?
Vou fechar aqui esses carinhas para ficar mais fácil de enxergar. E é esse botão aqui que tem o código que eu preciso. E o que acontece, né? Eu preciso encontrar aqui no nosso código, e agora começa a fazer sentido porque que o código tem que estar sempre organizado, né? Eu preciso encontrar aqui no nosso código quando que ele salva aquele valor, né? Que é justamente aqui, olha, esse valor de venda, tá? Então ele tem aqui uma variação da linha para o editar, né? Então é como ele identifica quando eu estou ou não editando. Isso aqui a gente fez lá atrás, tá? Por isso que eu não vou explicar certinho como é que isso aqui funciona, porque lá nas aulas lá atrás a gente já tinha deixado isso definido, ok? Mas aqui, olha, na coluna I, lá da minha PL Comp, eu escrevo esse valor que eu tenho aqui, esse meu novo valor, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar descobrir, poxa, mas espera aí, esse valor ele é diferente do valor antigo? Né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui e vou criar uma nova variável, tá? Então, dim, e eu vou chamar essa variável aqui, né, de, sei lá, vou colocar aqui out, né, ou alteracão. Altera valor, por exemplo, as variant, tá? Então ela vai ser uma variante, ok? Então o que quer dizer? Ela vai vir aqui como verdadeiro ou falso. Como que eu vou descobrir se eu estou alterando o valor ou não? Isso é fácil. Eu vou vir aqui, olha, antes dele escrever lá na coluna I o valor novo, eu vou perguntar para ele, né? If pl comp ponto value, ponto range, desculpa, ponto range, cifrão I, cifrão E comercial L, ponto value é diferente de CDBL, ponto TB valor V, ponto value, then, né? Então se ele for diferente do que o valor da caixa de texto, quer dizer que mudou. Então, altera valor é igual a true, tá? Então, por que eu estou fazendo assim? Por que eu não estou deixando ele mudar para depois ele fazer isso? Ou por que eu não coloquei aqui uma chamada direta? Porque eu quero que ele salve essa informação justamente considerando que ele precisa entender isso, mas ele precisa atualizar o preço para usar o preço novo para as contas, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso desse jeito, tudo bem? Então, altera valor vai virar true. O que eu vou fazer depois? Depois que ele fez aqui, né, essa estratégia toda, eu vou deixar ele fazer o preenchimento, vou deixar ele fazer tudo bonitinho como ele já estava fazendo antes, né? Até para, quanto menos você mexe no código que já está pronto, melhor é para você, porque é menor a chance de dar algum problema, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou vir aqui, tem esse editar igual a false, e o exit sub. Antes disso, né, eu vou colocar aqui uma verificação. Então, if, né, e o que eu vou colocar aqui nesse if? Eu vou pedir para ele adicionar, ou melhor, conferir, né, aquela variável que eu acabei de colocar. Então, alterar valor igual a true, then, e eu vou deixar isso desse jeito por enquanto, tá bom? E aí, para eu não esquecer aonde que eu estou trabalhando, eu vou colocar com apóstrofe, comentando esse texto, incluir cálculo, atualização de valores aqui. Né? Então, percebe que eu coloco ali uma mensagem só para eu poder encontrar isso aqui com facilidade depois. Beleza até aí? Então, isso daqui vai ajudar a gente a identificar qual é o momento correto, tá? Poxa, Lucas, pergunta que os meus alunos me fazem, né? Poxa, Lucas, não dá pra gente deixar rodando, né? Toda vez que alterar, a gente mudar sem se preocupar se eu estou mudando o valor ou não? Dá, funciona. Qual que é o problema? Você não sabe a frequência que a pessoa vai fazer isso. Isso vai depender de negócio para negócio, né? Tem gente que talvez muda isso quase que todo lote que compra, né? Então isso faz bastante diferença ali para a pessoa. E aí, se você tem muitos produtos cadastrados e uma frequência muito grande, isso daqui vai ficar lento, tá? Então, quanto mais você puder evitar que esse código aqui rode, melhor. Então, nessa estratégia que a gente está usando aqui, ele só vai rodar esse código
quando realmente você precisa fazer atualização. Beleza? Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui um pouquinho o Excel. Ele vai fazer essa atualização aqui na sua guia de componentes, tá? Então ele vai vir aqui, coluna I, tá lá 70 centavos e vai colocar R$1. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso descobrir quais são todos os produtos que usam este componente, tá? Então como que eu vou descobrir isso, né? Como que eu vou entender ali quais são os produtos que vão utilizar aí esse componente, né? Uma forma que você tem para fazer isso é justamente aqui na nossa guia de produtos. A gente deixou uma estratégia dos componentes e quantidades justamente para isso. Então ele aparece aqui, olha, o nome do componente, né? Então isso vai facilitar aqui um pouco o nosso trabalho, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que ele rode todos os produtos, tá? Para evitar da gente ter um código mais complexo, né? Um código muito complexo que atualizaria apenas ali os itens, só aquele preço mesmo, só os itens que foram afetados, a gente vai atualizar todos, tá bom? Então como que eu vou fazer isso? Vou lá no VBA, vou vir aqui no Ctrl R para apresentar aqui meu VBA Project, vou adicionar um novo módulo, tá? Então vou vir, cliquei com o direito e inserir módulo. Vou dar um nome para esse meu novo módulo, tá? Vou chamar aqui de MD custo, tá? Ou até melhor, MD valor, né? Porque não é só o custo, né? O valor do produto. E aqui, nessa estrutura, eu vou definir algumas condições, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar algumas subs que consigam fazer essa precificação aí para mim. Mas, se você se lembrar, a gente já fez precificação de produto. Quando? Quando a gente faz lá o cadastro inicial desse produto, a gente já está fazendo a precificação dele. E como que a gente faz isso, né? O que dá para a gente aproveitar de lá? Se eu vier aqui no FR Produtos, no botão Cadastrar Produto, eu já tenho toda a estrutura bonitinha de preço. E essa estrutura de preço acontece nesse carinha aqui, olha, a gente tem um call, né? Então ele faz aqui as verificações e tudo mais, tá? Faz ali os preenchimentos bonitinho. E aí ele vai chamar, porque aqui embaixo, no final do nosso código, a gente deixou algumas subs, que é AT custo, AT taxas, AT lucro, né? E ali, que é justamente o que vai atualizar para a gente. Então é isso daqui que eu vou utilizar lá na minha estratégia. E o que vai acontecer? Percebe que eu tenho aqui algumas informações, né? O que ele faz? Olha, ele pega dentro do AT custo e atualiza variáveis como custo, né? E percebe que essas variáveis não estão definidas aqui. Por quê? Porque ela está definida lá em cima, lá no módulo. Então, o que eu tenho aqui? Olha, custo, taxa, total, lucro, né? Então, essas 4 variáveis aqui eu uso para fazer a precificação do meu produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, e vou trazer aqui para o meu módulo, tá? Então, eu vou vir aqui no meu módulo valor e vou colar aquelas variáveis. Lucas, não tem problema as variáveis terem o mesmo nome? Não, porque elas são private, tá? Se fosse public, ia dar problema, mas elas são private, ou seja, ela só vale nessa página. Então, por isso que não vai dar conflito com as outras variáveis que a gente já tem no nível de módulo, lá do outro módulo, lá do formulário, tudo bem? Beleza, feito isso agora, então vamos começar atualizando esse custo. Eu preciso saber agora quanto que custa cada produto daquele. Então eu vou criar aqui uma sub, que eu vou chamar de... não vou chamar de atualiza mesmo, custo, né? Eu estou pensando aqui porque eu queria evitar o AT custo, porque eu já tenho uma sub AT custo, que aqui eu não estou chamando de private, percebe? Então aí teria problema. Então beleza, o que eu vou fazer aqui nessa situação? Nessa sub atualiza custo, o que eu preciso fazer? Vamos lá na nossa FR Produtos e vamos colar, né? Então é só eu vir aqui embaixo e identificar como que eu fiz para calcular o custo antes, né? Eu identificava ali o item e aí eu fazia um for, verificando todos os componentes que existiam dentro desse produto e eu ia somando. Olha, custo que começava com 0 era igual ao próprio custo mais o valor daquele item, né?
Então, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. Só vou fazer aqui algumas adaptações, porque nem tudo funciona desse jeito para essa nova lógica, tá? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro passo, vou até deixar aqui um do lado do outro para facilitar. Eu preciso fazer com que ele venha aqui na nossa lista de produtos e identifique quais são os componentes que eu tenho ali dentro, tá? E um fator importante eu preciso descobrir qual é esse componente que foi aí, ou até melhor, né? Nem preciso. Até, desculpa a bobagem, ia falar que a gente precisa saber o componente alterado, mas como a gente vai fazer todos eles, então não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Primeiro passo, eu vou definir dim L as double. Por quê? Eu vou precisar ficar rodando ali. E eu vou precisar provavelmente uma L2 também. Mas a gente vai fazendo aqui passo a passo, vai colocando as variáveis conforme elas vão aparecendo, justamente para ficar mais fácil. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero garantir que esses números aqui estejam em ordem, tá? Então, para isso, eu vou falar o seguinte, olha, o if pl produtos, que eu acredito que é assim que está o nome dela, deixa eu conferir aqui, pl produtos, tá? E aí eu vou falar o seguinte, olha, end with, né, para não esquecer, e aqui dentro, ponto range, cifrão, né? Ou até melhor, né? Não dá para atualizar preço se não tiver nenhum produto cadastrado. Então, if.range, cifrão V, né? 2, que é onde estaria o primeiro produto, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then exit sub. Né? Então, quer dizer que não preciso fazer nada, porque não existem produtos ainda cadastrados, pensando no primeiro cadastro que a pessoa vai fazer. Imagina que a pessoa cadastrou lá o combustível, ela ainda não cadastrou nenhum produto e atualizou o preço do combustível. Né? Então isso pode acontecer, isso aqui vai evitar bug para você, beleza? Depois disso, o próximo passo agora sim, colocar aqui essa lista em ordem. Para isso, ponto range, cifrão V, cifrão 1, ponto current region, né? O que é esse current region? Para quem não lembra, eu estou falando para ele, ó, seleciona V1 e dá um Ctrl T, que vai selecionar essa tabela toda no tamanho certo, tá? Independente de quantas linhas ou colunas ela tem, ele vai pegar aqui no tamanho certo. E eu falar para ele o seguinte, ponto sort, né, para colocar em ordem, deu um espaço, não precisa do parênteses aqui, tá? Q1, dois pontos igual, né? Então, chave 1 vai ser justamente o ponto range, cifrão V, cifrão 1. Né? Fechei, vírgula, order 1, dois pontos igual, eu quero que isso aqui fique em ordem crescente, exatamente como já está. Então, eu vou colocar ascending, né? Então, para ele ficar como ascendente. Vírgula, header, dois pontos igual, xl, yes. Né? Então, desse jeito aqui, eu garanti que essa lista vai estar sempre em ordem. Isso é importante para a gente, beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu preciso que ele rode para mim todas as linhas aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. L é igual a 2, né? Então, o meu L vai ser aqui a primeira linha preenchida. Eu falo o seguinte, while, ponto range, cifrão V, cifrão e comercial L, ponto value, é diferente de empty, them, então enquanto ela não for vazia, ele vai fazer alguma coisa, né? Sem o them ali, porque não é if, né? While. E w-end, ok? Então, dentro desse laço aqui, é o que ele vai fazer nessa estratégia. Eu já vou deixar aqui pra gente, olha, L é igual a L mais 1, para ninguém se esquecer disso e não dar bug aí no seu computador, tá? Porque isso daqui vai ser um pouquinho pesado. A gente vai, inclusive, usar isso daqui também para um exemplo, para você ver como você pode fazer para esses laços ficarem mais rápidos, tá? Então não perde, fica com a gente até o final, vai ter uma dica bem legal. Eu sei que muita gente usa laço de while ou laço de for grande, o pessoal gosta bastante disso, eu sempre aconselho evitar, mas quando você usa, como eu estou fazendo aqui, tem algumas estratégias que você pode usar para fazer o seu código funcionar mais rápido, ok? Então fica com a gente até o final que a gente vai mostrar lá duas estratégiazinhas aqui simples, fáceis de aplicar, que você consegue ganhar uma velocidade muito grande aí no seu código, tá?
Bom, mas o que eu vou fazer aqui então? Dentro desse caso, agora eu vou testar se essa parte do código está funcionando. Tá? Então, primeira coisa, testa aos poucos. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, message box, e vou colocar aqui ponto range, cifrão w, cifrão e comercial l ponto valor, ok? Então, vou colocar uma message box e eu vou tirar ela daqui. Não precisa colocar aí quem está acompanhando junto na aula, tá? Eu vou tirar ela daqui a pouco. Então, eu coloquei essa message box e vou rodar isso daqui para a gente ver o que ele vai fazer, né? Então, eu vim para cá, ele vai setar ali, vai verificar se o V2 está vazio, não está, ou seja, existem produtos. Então, colocou em ordem e agora ele vai fazer o while ali para a gente. Então, a gente passou pelo primeiro item, aluguel de veículo, está correto. Vai fazer o L igual a L mais 1. Segundo item é justamente combustível. Né? Então percebe que desse jeito, se eu deixar ele rodando, horas presencial, horas remoto, aluguel de veículo, combustível, horas de trabalho. Né? Perfeito. Então olha que interessante. Ele já funcionou e já rodou aí todas as linhas e parou no jeito certo que eu queria. Tá? Então essa primeira parte já está funcionando. Né? Aí o que eu vou fazer agora? Agora está na hora da gente fazer com que ele descubra qual é o componente que eu tenho naquela linha, que é justamente esse message box que a gente fez aqui, né? Então, é justamente esse valor aqui. Então, como que eu vou descobrir esse componente? Eu vou criar aqui uma variável dim_comp as string, ok? Então, componente como string. Só que eu também preciso fazer com que o custo seja calculado só para um produto por vez. Né? Então, por isso, eu vou vir aqui, olha, e vou definir uma outra questão. dim prod as double. Por que double, Lucas? Porque aqui na coluna, né, o item ali, ele é um número, ok? E o que eu vou falar para ele aqui? Eu vou falar o seguinte, olha, então enquanto esse carinha ali for diferente de vazio, você chegou no primeiro item, né? E você vai falar o seguinte, olha, if, tá? Por que if? Né? Se esse valor que eu tenho aqui na minha V1 for diferente, né? Então, se ele for diferente, então, ponto range, cifrão V, cifrão e comercial L, ponto valor é diferente de prod, que começou da primeira vez com vazio, então, prod, né, vai ser igual. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que ele verifique o novo item, que é justamente esse cara aqui, olha, ponto range, cifrão V, cifrão e comercial L, ponto valor. Então, veio lá como vazio, ele vai ser diferente, então ele vai colocar no prod o número 1, né? E aí, depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ele continue somando dentro do mesmo custo, das mesmas taxas e tudo mais, tudo que é daquele produto 1, antes de ir para o produto 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, o que eu vou falar para ele aqui? Eu vou falar para ele o seguinte, antes dele colocar essas informações, eu vou ter que zerar aqueles dados que eu tenho, custo, taxa, total e lucro. Tá? Então, salvou ali o produto, custo é igual, né, e aí eu vou colocar 0, taxa é igual a 0, total é igual a 0 e lucro é igual a 0. Tá? Então assim eu vou conseguir atualizar esses dados, deixando eles sempre vazios ali, tudo bem? Ótimo, por quê? Porque está começando esse item novo. Né? Aí ele fez isso, o que eu vou fazer depois disso? Né? Agora eu vou falar para ele o seguinte, end if, né? Então ele já fez aqui a configuração, né? Setou os valores ali das minhas variáveis. Agora eu vou falar para ele o seguinte, que enquanto, né? Ou seja, ele está ali verificando esses valores, né? Então enquanto while o meu valor aqui do prod for igual a ponto range, cifrão V, cifrão e comercial L ponto valor,
o que eu vou fazer? Eu já vou deixar aqui o WEnd. E aí eu vou falar para ele o seguinte. Eu vou pedir para que ele faça para mim agora a verificação daquele componente, tá? Então, comp vai ser igual a ponto range, cifrão w, cifrão e comercial l ponto value, ok? Então, assim ele vai colocar esse componente dentro do variável comp. E depois, l é igual a L mais 1, né? Que eu acabei de tirar ele aqui, que ele estava junto ali com o message box. Então, o que vai acontecer? Assim, ele vai passar por todos os componentes, ok? Aí, o que eu preciso descobrir desse componente? Eu preciso descobrir o valor de venda desse componente. E aonde que está o valor de venda desse componente? Está aqui na nossa guia componentes, né? Lá justamente na nossa coluna I, que é justamente o valor que a gente alterou, tudo bem? Então, é aqui que vai entrar a questão do L2, tá? Então, eu vou definir aqui agora dim L2 as double, ok? Então, que vai ser uma linha que vai funcionar aqui para o componente, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ou até, se você quiser, você pode até chamar aqui, olha, até evitando confusões aí, tá? Lcomp, né? E o de cima eu vou trocar aqui para Lprod. Então, a linha de produto e a linha de componente, para ficar aí mais fácil, mais claro, aí, acredito, para todo mundo. E aí eu posso falar o seguinte, né? Que os meus L's vão virar, deixa eu até aumentar aqui, nesse range aqui, Ctrl L, texto selecionado, palavra inteira, substituir, L, vira L, prod, só para ficar mais fácil para todo mundo, ok? Substituiu aqui todas as 8 vezes já, tá? Feito isso, então, Lprod é a linha lá do produto, Lcomp é a linha aqui do componente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Lprod está virando Lprod mais 1, mas aqui eu vou fazer, antes disso, que ele encontre esse valor do meu componente. Então, Lcomp vai ser igual a plcomp, que é a planilha aqui dos componentes, tá? Ponto range, cifrão, aí aonde que está o nome do componente? Está aqui na coluna B, tá? Cifrão B, dois pontos, cifrão B, ponto find, what, dois pontos igual, o que eu estou procurando? Justamente o comp, que é a variável que a gente acabou de pegar aqui em cima. Look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl row, ponto raw. Então, assim, eu peguei aí a linha onde está esse componente. E o valor de venda? O valor de venda, eu vou ter que ter mais uma variável. Então, dim, e eu vou chamar aqui valor C, valor V, tá? Que é o valor de venda, as double, ok? Então, como é que eu vou fazer ele? Valor V vai ser igual a valor V vai ser igual a plcomp.range, cifrão, e aí como a gente já viu, o valor de venda está aqui na coluna I, né? Então cifrão I, cifrão e comercial L comp ponto valor. Então assim ele vai pegar esse valor, né, e vai colocar lá naquela informação já pra gente sem problemas, tudo bem? Beleza. Aí o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que colocar voltando aqui agora para o produto, né? Eu tenho que pegar esse valor de venda e multiplicar pela quantidade que foi usado, né? Então aqui, por exemplo, ele vai pegar lá 70 centavos ou R$1 depois da atualização e tem que multiplicar por esses 100, né? Que vai dar lá os R$70. Então, ou R$100 agora no valor novo. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou falar para ele o seguinte, a variável custo, né? Então, custo vai ser igual ao próprio custo, por isso que eu tinha que zerar ele antes, tá? Então, custo vai ser igual ao próprio custo, mais, e aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar o valor V, que eu acabei de descobrir, que é o meu 70 centavos, por exemplo, e vou multiplicar por ponto range, cifrão X, cifrão e comercial L prod, linha do produto, tá?
Feito isso, ponto valor. Tá? Feito isso, o que eu vou ter lá no custo? Eu vou ter justamente essa informação. Então, ele vai pegar o quanto que eu tinha de dados antes e o quanto que eu tenho agora. Tá? Vamos ver se isso faz sentido aqui pra gente. Né? Vou colocar ele para rodar desse jeito para a gente entender o que ele vai fazer aí, ok? Então, F8 aqui para rodar linha por linha, né? Fica mais fácil a gente ver. Então, lá dentro da planilha de produtos, ele vai fazer a verificação, fez aqui o ajuste, colocou o prod lá como 2 e agora ele vai começar a rodar todas as linhas. E aí, o que ele vai fazer? Olha, no primeiro caso, o valor aqui é 1, né, da minha V2, e o prod está como 0. Então, ele vai vir para cá e vai configurar essas variáveis aqui, certo? Então, configurou a primeira, prod virou 1, custo já estava 0, ficou tudo 0. Beleza, veio para cá. E aqui no final, olha, eu vou colocar... aqui, olha. Eu vou colocar aqui para gente um message box custo. Só para vocês verem aqui como é que ele fica, tá? Ou até melhor, colocar esse message box custo aqui dentro. Vai ficar até mais bacana. Só para vocês verem isso mudando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá, comp, né, vai ser aqui alterado por aluguel de veículo. Então, virou aluguel de veículo. Aí ele vai lá agora salvar o nosso LComp procurando a linha onde que foi parar o aluguel de veículo lá na planilha de componentes. E ele achou aqui na linha 2, tá certo? Né? Então, ele achou aqui na linha 2. Né? Aí vai pegar o valor. Custa R$150 aqui, olha. Então, ele vai pegar esse 150 e vai colocar aqui no nosso valor. Tá? Então, 150. Custo, que não tinha nada, vai ser ele mesmo, mais 150 vezes 1. Né? Então, percebe que assim já faz sentido agora. Aí, custo virou 150, mostrou aqui pra gente, 150. Aí, LPROD, que era 2, vai virar 3. Né? Vai voltar para cá, aí ele vai conferir. Será que o PROD ainda é igual ao valor? Então eu estou no mesmo produto, então ele vai continuar somando, tá? Aí ele vai lá para o próximo, olha, combustível, vai achar a linha 3, então combustível está realmente na linha 3, né? Combustível está realmente na linha 3, vai pegar aqui, ó, 70 centavos ali como valor de venda, né? Então 70 centavos no valor de venda. Depois que ele fez isso, ele vai vir aqui, então, custo gera 150 mais 70 centavos vezes 100, ou seja, vai ficar 150 mais 70 reais, que vai dar lá 220 reais, certo? Então, 220 reais de custo, mostrou na tela pra gente. Então, olha que bacana, ele está somando bonitinho aí as informações. Vou colocar aqui agora, na guia de produtos, ele tem mais um item só, que é a hora de trabalho presencial, né? Então, veio para cá, mesma coisa, né? Já atualizou aqui tudo bonitinho, custo já virou R$1.020. Perfeito, então tá somando. Veio para cá, agora o que vai acontecer? A próxima linha, que é a linha 5, é outro prod, né? Então, aqui é outro prod, é diferente. O que eu vou fazer aqui? Ele vai fazer o WEngine, ele vai testar aqui no while, então o prod é 1, só que o valor lá é 2, então agora é diferente. Então, ele não vai mais somar, percebeu? Aí ele veio aqui no WEngine, jogou lá em cima, agora o prod vai virar 2, porque é diferente, né? Então, como é diferente, ele atualiza tudo, prod vira 2, custo ele zerou, taxa zerou, total zerou, lucro zerou. Então, agora ele vai começar tudo de novo para o próximo produto. Então, o prod é igual a 2, né? Então, ele vai vir para cá, componente e tudo mais, pegou o valor, jogou lá no custo e vai fazer lá, R$1.120 é o preço para esse produto, né? Pensando livre de taxas e tudo mais. Então, percebe que assim ele funciona bonitinho aqui pra gente, trazendo todas as informações. Lá, R$300 de aluguel de veículo, que é 150 vezes 2. Combustível aqui vai dar R$35, né? Então, mais os 150 que eu já tinha, né? Aí depois vai dar R$300 ali de aluguel, né? Mais os 35, por isso 335. E agora vai somar ali as 16 horas, 1935. Então percebe que a estratégia funciona, ok? Perfeito. Então ele já consegue identificar esse custo final do produto, esse custo bruto, tá? Beleza. O que a gente precisa fazer depois disso? Né? Então ele já saiu desse item aqui com o custo bruto pronto. Vamos lá relembrar o que a gente tinha feito antes, tá? Então eu vou vir aqui no meu produtos, cadastrar produtos. O que a gente fazia lá embaixo? Ó? A
gente vinha aqui, atualiza produto, e aí o que ele fazia? Ele fazia justamente isso, igualzinho a gente fez lá, um laço, né? Só que aqui foi for e lá foi while. Feito isso, olha o que ele faz. Ele faz o call taxas. Então agora chegou a hora da gente atualizar as taxas, tá? Então ele vai ter que atualizar as taxas para aquele produto, né? Então para a gente poder atualizar essas taxas daquele produto, eu vou precisar identificar essa informação e eu vou fazer um loop ali dentro desses itens também, né? Então eu também vou fazer um loop para calcular o valor de taxa e depois a gente soma isso, né? Então vamos lá para o nosso MD valor e aqui embaixo do end eu já vou fazer o cálculo de taxa, tá? Aqui eu não vou fazer separado, aqui eu vou fazer tudo junto, ok? Como que eu descubro a taxa? Eu vou precisar agora que ele faça o seguinte, ele vai precisar vir aqui e achar o produto. Só que para ele poder achar o produto, também preciso garantir que essa lista aqui está alinhada, né? Que ela está em ordem. Então o que eu vou fazer? Aqui, olha, eu vou, do mesmo jeito que eu fiz a classificação dos componentes, eu vou fazer o das taxas agora, ok? Então, ponto, range, cifrão Z, cifrão, né? Porque eu começo aqui na Z, cifrão Z, cifrão 1, ponto, current region, né? Ponto, e aqui eu vou deixar ela como sort também, sort, Q1, dois pontos igual, vai ser o ponto range, cifrão Z, cifrão 1, fechou, vírgula, order 1, dois pontos igual, vai ser XL ascending, vírgula, header, dois pontos igual, vai ser o XL yes. Tá? Então assim, eu já garanto que ele vai conseguir, que ele vai estar todo alinhado, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse cara, essa coluna e vou mandar ele procurar o produto que eu estou trabalhando. Qual que é o produto? É esse produto aqui, né? Então eu vou falar para ele o seguinte agora, olha. Então, depois que ele terminou de calcular aqui o custo, eu vou procurar essa taxa. Então LPROD, eu vou atualizar ela, prod, vai ser igual a ponto range, cifrão Z, dois pontos, cifrão Z, ponto find, para eu procurar esse produto, what, dois pontos igual, e aí o que eu estou procurando ali? Eu estou procurando justamente ali o prod, né? Então, como que eu vou fazer para que ele busque esse prod ali para gente? Vou escrever aqui prod, look in, dois pontos igual xl, values, look at, deixa eu jogar aqui mais para baixo, dois pontos igual xl, row, ponto raw. Opa, fechei ponto raw, tá? Então, deixa eu aumentar aqui para ficar fácil de vocês verem aqui essa linha e dar mais uns espaços aqui para ficar mais alto, né? E aí o que acontece? Então, eu fui lá, disse que a minha LPROD, porque eu não quero mais essa LPROD antiga, agora eu quero que ele ache nas taxas, né? Então, o meu LPROD vai ser justamente essa informação aqui, ou seja, procurando o PROD lá na coluna Z, tá? Que é a coluna das taxas. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá descobrir o que eu preciso para poder considerar aqui a minha taxa. Tá? Então, eu tenho aqui a minha guia de taxas. E aqui, olha, o que eu tenho? Eu tenho o nome da taxa, o tipo da taxa e o valor da taxa. Ok? Então, como que eu vou fazer isso? Eu já tenho uma variável lá que se chama taxa, que é onde vai entrar essa informação. Então, eu vou deixar aqui, olha, dim tx, tá? Só para não repetir taxa que já existe, as string, ok? E aí, nessa informação aqui, que eu estou chamando de tx, eu também vou precisar rodar aqui a linha para poder encontrar essas taxas, né? Então, eu já vou definir aqui, mantendo a minha lógica, dim l taxa as double, ok? Que vai ser para eu poder rodar ali as linhas na taxa, tudo bem? O que eu vou fazer aqui agora, então, né? Eu vou definir qual que é o produto, qual que é a taxa que eu estou buscando. Onde que eu vou fazer isso? Aqui na nossa guia de produtos. Se eu vier para cá, olha, eu já encontrei, né, o primeiro item, né, a primeira vez que ele apareceu, tá? Só que daí tem um problema. Existe a possibilidade da pessoa ter cadastrado um produto sem nenhuma taxa. E aí ele não vai achar esse produto, ok? Então, como que eu vou fazer para que ele não debugue? Porque se eu rodar esse find aqui
e ele não conseguir encontrar o produto, ele vai dar bug, ele vai dar um erro ali e não vai funcionar, tá? Então, como que eu vou tratar com isso? Antes dele fazer isso daqui, eu vou fazer uma linha bem parecida, que é o seguinte, olha, if, né, ponto range, cifrão, até melhor, if not, se não, né, ponto range, cifrão 0, cifrão, dois pontos, né, cifrão 0, ponto find, what, dois pontos igual, vai ser ali o nosso prod, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos igual, xl roll, ponto raw. Então, o que vai acontecer? Se não, né, ou is nothing, na verdade, não ponto raw, is nothing, o que vai acontecer, né? Then, então se ele procurar e não der erro, é isso que eu estou falando para ele. Esse is nothing é um retorno vazio, né? Então se ele fizer a procura e não der erro, ou seja, existe esse cadastro, né? Existe taxa cadastrada para aquele produto, pelo menos uma, então eu quero que ele faça essa verificação aqui, tá? Agora, e se por acaso a pessoa procurou e aquele item não tem nenhuma informação de taxa? Então, else, já vou deixar aqui, taxas, ou é taxa, deixa eu conferir, taxa, né, é igual a 0. Já vou deixar aqui um end if, tá? Então, por quê? Se a pessoa não cadastrou nada, eu já sei que a taxa é 0. Para não dar problema na minha conta, eu vou já deixar ele zerado ali, tá bom? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que ele vai rodar agora cada item, então ele achou o primeiro, no caso vai ser aqui a linha 2, eu vou perguntar para ele quem que é esse TX, né? Então, TX vai ser igual a ponto range, cifrão, eu estou na Z, agora eu vou vir para a coluna AA, dois pontos, cifrão, né? Aspas, e comercial LPROD, ponto valor. Então, o nome da taxa é esse. Agora eu vou ter o meu L taxa, né? Que é justamente a variável que a gente acabou de criar aqui para guardar a linha onde está essa taxa que a pessoa definiu. Como que eu vou fazer para descobrir isso? Vai ser igual a PL taxas, deixa eu ver se estava assim mesmo o nome, PL taxas, isso mesmo, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find what, dois pontos igual, TX, né? Então aqui eu vou procurar o meu TX, look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl roll, ponto raw, tá? E aí, beleza, com isso ele vai definir a linha onde eu tenho os dados daquela taxa, ou seja, se está ficando confuso isso aqui, coloca aqui nos comentários e aí eu vou fazer o possível para te ajudar, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida que você tenha, dificuldade ao longo dos nossos projetos, qualquer um deles, deixa nos comentários aqui o que aconteceu, qual foi a dificuldade que você teve e eu vou fazer o possível aqui para te ajudar, tento responder tão cedo quanto eu posso, ok? No mais tardar, nas segundas-feiras, tá? Isso no pior dos casos, mas no mais tardar, nas segundas-feiras eu pego para ler os comentários que eu não consegui responder ao longo da semana, tá bom? Então, no pior dos casos, aí dentro de uma semana eu respondo. Normalmente eu respondo antes, tá? Se você já deixou comentário, te respondi rapidinho, deixa aqui um hashtag me respondeu rápido, né? Ou coisa do tipo. O que acontece? Quando a gente fizer isso daqui, né? Eu fiz ali a tal essa pesquisa, descobri essa linha, então eu sei que se eu vier aqui na guia de taxa, nessa linha aqui, eu vou encontrar todas as informações que eu preciso. E quais são as informações que eu preciso? Eu preciso do tipo e eu preciso do valor, porque eu preciso saber o quanto que custa, né, aquela taxa para aquele produto. Então, se for fixo, é fácil, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou criar uma nova variável, por isso que eu falei que eu ia colocando as variáveis aos poucos, porque essa aqui vai ter bastante, tá? Dim tipo as string, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual que é esse tipo. Tipo vai ser igual a PL taxas, ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L taxa, tá? Ponto valor. Perfeito.
Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular agora esse valor da taxa. Se por acaso a taxa for fixa, é mais fácil. Então eu vou começar pela taxa fixa, tá? Então if tipo é igual, e aqui é fixo, né, o texto, fixo, then, e aqui end if. Aí o que eu vou fazer? Taxa é igual a taxa mais ponto range, cifrão, e aqui está como texto, né? Vou ter que transformar isso aqui para valor, tá? Então, deixa eu até pegar aqui, olha, mais cdbl, e aqui eu vou fazer o seguinte, ponto pl, taxas, ponto range, cifrão C, cifrão, e comercial L, taxas, L, taxas, ou taxa, L, taxa, ponto valor. Fechei ali o parênteses CDBL, tá? Para quem não lembra, CDBL é Convert to Double, tá? Então o que ele faz? Aqui, lá por conta do nosso formulário, para facilitar o nosso formulário de cadastro de produto, a gente salvou aqui como texto, porque tem uma única caixinha que está aceitando tanto dinheiro quanto percentual, tá? Então para facilitar a vida, a gente escreveu como texto. Então, quando eu pegar esse valor, eu tenho que transformar ele em número. E esse CDBL serve justamente para isso, para converter aquele valor em um número, tá? Para poder fazer a conta com ele. Então, se for fixo, tá feito. Ele vai pegar o valor que eu já tenho e somar isso daqui. E se não, né? E se não for fixo, else, que é o caso aqui do percentual. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse valor aqui, né? E aí ele tem que pegar esse CDBL. Como que eu faço para coletar esse CDBL ali, né? Se a gente ver aqui no FR Produtos, a gente já fez um negócio desse. Lá no nosso AT Taxa, deixa eu pegar ele aqui. Aqui, olha, AT Taxa a gente fez justamente isso, olha. Se fosse fixo, o que a gente fazia? A gente pegava esse valor, né? E só somava ele mais ele no CDBL, tá vendo? Se não, a gente pegava a taxa mais o custo, que a gente já calculou lá no outro, multiplicado pelo CDBL da esquerda daquele item. Olha que coisa maluca, né? Mas fica tranquilo que isso aqui não é nada de outro mundo, não. Então, o que a gente fazia? Por que a gente pega a esquerda daquele item? Porque eu quero tirar esse símbolo de percentual aqui. Então, essa fórmula grande que a gente já fez e funciona, ela serve para tirar aquele símbolo de percentual e depois ele divide isso por 100 para poder fazer com que vire, se é 2%, ao invés de virar o número 2, e virar 0,02, tá? Então, como que eu vou fazer isso lá? Basicamente a mesma coisa, tá? Então, estou trazendo para cá para vocês, só para vocês verem que a gente já fez isso, ok? Então, taxa vai ser igual à própria taxa, mais, e aí eu vou abrir e fechar parênteses. Isso aqui é um truque que eu uso às vezes, e eu percebo, eu falo muito isso nas aulas presenciais, é muito comum mostrar isso aqui nas aulas presenciais, mas nas aulas aqui pelo YouTube eu percebi que eu não falo tanto disso, né? Quando você tem fórmulas do Excel ou uma linha ali do VBA que são muito grandes, tem muitos parênteses, isso fica confuso, principalmente para quem está começando. Então, um truque que você pode fazer é já abrir e fechar os parênteses, porque assim você tem certeza que a quantidade de parênteses está certa. E aí eu fico mais tranquilo, porque aqui eu sei que eu tenho a multiplicação do meu custo, né? Então aqui já vou até escrever custo, que já está calculado, vezes alguma coisa. E o que é esse alguma coisa? É justamente outro parênteses. Então percebe que eu mudei de assunto, digamos assim, eu vou colocar um outro parênteses. Isso é uma dica aí para você não se perder nos seus parênteses, talvez, tá bom? Pelo que eu tenho que multiplicar o meu custo, né? Por esse valor aqui, ok? Esse valor aqui, que é um CDBL, já abri e fechei, dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque a gente viu que isso aqui, para transformar para percentual, tem que dividir por 100. Tá vendo que assim fica mais fácil, né? Então, esse CDBL por 100, multiplica o custo, soma com a taxa que eu já tinha antes. E o que vai dentro do meu CDBL? Vai um left, né? Então, left, abri e fechei, né? E o que vai dentro do meu left? A própria caixa de texto, né? Ou melhor, caixa de texto não, desculpa, o valor lá da célula, que é o valor aqui da nossa célula C, né? Então, PL,
taxas.range, cifrão C, cifrão E comercial, L taxa, ok? Então isso daqui é um texto grandão, sim, mas isso daqui tudo é o nosso valor ali definido, ok? Então isso daqui é o valor que eu tenho lá dentro da minha estrutura. E aí só que eu tenho que colocar aqui o número de caracteres, que é o length, né, aqui do meu left. E esse length vai variar, porque às vezes eu tenho um dígito, 2 dígitos, vários dígitos, não importa. Então eu quero tirar só o último. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever o seguinte, olha, len, abri e fechei. E quem que eu vou colocar aqui? Vai ser len menos 1, né? Por que é len menos 1? Da onde que saiu esse menos 1 aqui? Menos 1 é para tirar o percento, né? O percentual. Então, esse menos 1 é por conta disso. Se eu quisesse tirar dois caracteres, por exemplo, ia fazer menos 2. E assim por diante, ok? Então, menos 1. E o que eu vou colocar aqui? Exatamente a mesma coisa. PL, taxas.range, cifrão, C, cifrão, E comercial, L taxa, L taxa, ponto valor, tá? Então, o que vai acontecer? E fecha ali o parênteses do nosso len. Falei de parênteses certo e esqueci de um ali. O que acontece, né? Desse jeito, se eu tivesse mostrado isso daqui de cara, né, talvez você olhe e se assuste, né? Nossa, ficou muito grande essa conta, tá? Então, por isso que a gente fez ela passo a passo aí, ok? Então, isso daqui, né, essa estrutura aqui, é o que vai atualizar aí a nossa taxa, tudo bem? Aí ele vai sair daqui com a taxa pronta, beleza? Então, isso aqui já foi feito. Depois que ele atualizou a taxa, o que a gente tem que fazer? Não está pronto ainda, vamos colar mais um pouco, tá? Estou usando aqui nosso roteiro que funciona, tá? Isso é uma questão que eu uso sempre. Se você tem um roteiro que funciona, segue o roteiro. Então, veio aqui, olha, até taxa, fez aqui o nosso loop com a variação lá se é fixo ou não, perfeito. Aqui o que faz? Atualiza o lucro agora, né? Como é que funciona para atualizar o lucro? Então, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que calcular a margem, o total e o lucro. Então, o que era a margem? Né? A margem, ela está definida. Então, eu preciso coletar essa informação de margem justamente para que eu possa definir o quanto que eu estou tendo lá de lucro no meu produto, tudo bem? E aí, como que vai ser isso? Onde que eu tenho isso aqui no Excel? Se eu vier aqui em produtos, aqui dentro do meu produto eu tenho já a informação de margem, olha. E ela está salva aqui bonitinho pra gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses dados, tá? E vou levar lá para a nossa planilha também, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tá. Deixa eu colocar esse daqui. Ele está trazendo também como texto, então a gente também vai ter que fazer aquela limpeza, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou pegar a margem, depois o total vai ser o custo mais taxa. Isso daqui eu multiplico pela margem, isso aqui não vai mudar, tá? E o lucro vai ser total menos custo menos taxa. Tá? Então, essas duas linhas aqui, olha, até melhor as três, eu vou copiar e vou levar para lá, para a gente poder já aproveitar no nosso código. Vou vir aqui então no MD valor, né? Então depois que ele terminou aqui, né, nessa parte do nosso if not, tá? Então depois que ele terminou isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou colar aquelas linhas que eu acabei de copiar, tudo bem? Então colei. E aí total e margem e lucro não muda, é a mesma coisa, eu só tenho que mudar esse cara aqui, olha. Então da onde que eu vou tirar agora essa margem, né? Deixa eu até tirar ela daqui. Para fazer isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu preciso identificar agora aquele produto aqui, né? Então eu preciso identificar aquele produto aqui, tá? Então como que eu vou fazer para que ele identifique aquele produto corretamente, ok? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pedir para que ele identifique qual que é o produto que eu tenho lá dentro da qualquer linha onde eu tenho isso, tá? Então de novo, vou mudar aqui minha LProd. LProd vai ser igual. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que ele busque na coluna A. Tá? Então, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, mesma estratégia. What, dois pontos igual, prod, vírgula,
look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl role, opa, ponto raw. Então assim ele vai identificar, opa, pera aí, onde que está esse item 1? Ah, tá aqui, está na linha 2. Agora eu vou pedir para ele, a margem vai ser esse valor aqui, né? Então eu já tenho a margem aqui escrita, né? Então margem vai ser igual a ponto range, cifrão, e aí ele está aqui na coluna D, né? Cifrão D, cifrão e comercial L prod. Ponto valor, né? Fecha, pronto, valor. Beleza. Só que daí o que acontece? Aqui ele também está salvando como texto, por conta lá da nossa estratégia de trabalho. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que também limpar isso aqui, parecido com o que a gente fez aqui em cima, tá? Só que agora é mais simples, né? Porque é só transformar isso aqui em número, não precisa fazer conta com ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um CDBL, né? E aí já vou fechar aqui também. Opa, cliquei fora, né? Só fechar ele ali também. E aí o que eu vou fazer aqui? Esquerda, né? Então left, abro, opa, isso é um left, né? É left, e já fecha aqui no final também. Aí o left desse valor, perfeito. Aí o que eu vou fazer? Como eu sou preguiçoso, vou copiar esse nome aqui, olha, ponto range até o ponto value ali, vírgula, o comprimento que eu quero que ele faça essa verificação, né? Vai ser len, colei, menos 1, né? Então, o comprimento dele mesmo, menos 1, tá? E aí, isso daqui eu vou dividir por 100 no final, para transformar ali no valor de porcentagem. Então, assim, aí depois ele pode fazer as contas e jogar aqui para mim o lucro. Como, fazendo isso daqui, né? Eu sei que o código ficou um pouquinho grande aqui, mas fazendo isso daqui, o que ele vai fazer? Toda vez que você atualizar o produto e chamar essa atualização, ele vai atualizar todos os seus produtos, tá? O que está faltando aqui agora? A gente mexeu nesse LProd várias vezes, ok? Então a gente mexeu nesse LProd aqui várias vezes. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar corrigir agora esse LProd. Né? Então eu sei que o meu produto é produto 1, né? O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar escrever os meus dados aqui no meu produto de volta. Custo de produção, taxa, lucro e total, né? Então o que eu vou fazer ali? Eu já sei que custo de produção é a variável custo que eu tenho. E ele está aqui, olha, na minha coluna E. Então, ponto range, cifrão E comercial, L prod, ponto valor vai ser igual a custo, ok? Depois, taxas, né? A gente também já calculou aqui em cima. Então, ponto range, cifrão F, cifrão E comercial L prod, ponto valor vai ser igual a taxa. Depois, lucro, né? Calculamos aqui em cima. Ponto range, cifrão G, cifrão E comercial L prod, ponto valor vai ser igual a lucro. Ok, errei aqui na digitação, lucro. Depois vem o total, e o total também já está aqui calculado. Ponto range, cifrão, H, cifrão, E comercial, L, prod, ponto valor vai ser igual a total. Então percebe que assim eu atualizei toda essa estratégia aqui já bonitinho pra gente. O que eu preciso fazer agora? Né? Agora eu vou precisar corrigir. Então ele estava no produto 1, eu vou ter que fazer ele olhar o produto 2 aonde? Aqui, que é onde ele recomeça. Né? Então como que eu vou fazer isso? Né? E lembrando, existe a possibilidade que eu encontre um produto que não existe mais. Né? Então que não faz mais sentido, que não está mais dentro do nosso cadastro. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, antes dele fazer aqui esse LProd buscando o A, eu também vou classificar essa minha primeira lista aqui, olha, tá? Então, eu estou fazendo essas classificações por segurança, tá? Então, eu também vou classificar essa minha lista aqui, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir
para que ele classifique essa ideia aqui de itens, tá? Então, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, ponto sort, Q1, dois pontos igual, e aqui eu vou colocar ponto range, cifrão A, cifrão 1, vírgula, order 1, dois pontos igual, ascending, vírgula, header, dois pontos igual, e aqui vai ser o XL yes. Assim eu sei que ele está certo. E qual que é o benefício disso, Lucas? O que você ganhou com isso? Se eu sei que ele está aqui na ordem, então não importa se o próximo produto é 2, ou se é 3, ou se é 20, porque foram excluídos, eu posso dizer o seguinte, olha, que prod é igual a ponto range, cifrão A, cifrão, e comercial, L prod, mais um ponto valor. Porque daí eu estou falando para ele o seguinte, olha, agora o produto é o próximo. E aí o que eu preciso fazer? Atualizar o LPROD. Para ele funcionar legal nessa lógica, eu tenho que atualizar o LPROD. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, LPROD vai ser igual a ponto range, e aí V, né, que é onde está a nossa lista ali de materiais, cifrão V, dois pontos, cifrão V, ponto find what, dois pontos igual, o próprio prod, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos igual, xl row. E o que vai acontecer com ele fazendo assim, né? Ponto raw. Então ele vai definir, né, que é o número 2, ele vai vir aqui procurar o número 2 e vai atualizar sua lista sua linha para o número 5. E aí o que ele vai fazer? Chegou aqui, olha, ele vai verificar, ele vai voltar então, né, aqui para o while, se o V5 agora é vazio, então o 5 não é vazio, e ele vai buscar aqui essas informações todas, ok? Se por acaso você chegar no último produto, o que vai acontecer? Imagina que eu fui rodando, aí eu cheguei aqui, produto 3. Ele vai fazer o quê? Vai jogar aqui para o próximo, e o próximo aqui está vazio, né? Então, eu não quero que isso aqui seja feito desse jeito quando ele chegou no último produto. Então, vamos consertar essa possibilidade de bug. Percebe? Eu faço e eu vou consertando cada detalhezinho que pode me dar bug, que eu vou conseguindo verificar conforme eu vou analisando. Lembrando, eu não deixo os códigos prontos antes, né? Eu faço aqui junto com vocês, justamente para vocês verem o meu raciocínio funcionando realmente, tá? Então, esses pontos que eu vou percebendo são realmente estratégias ou possibilidades, riscos, né, que vão me chamando a atenção conforme eu estou programando, tá? Quanto mais você programa, mais você tem facilidade para perceber essas coisas, ok? É normal você deixar bug passar e depois ter que consertar nos seus projetos. É assim que a gente aprende, tá? Isso vive acontecendo comigo, pelo menos. Não sei com os outros programadores por aí, mas comigo, com certeza, tá? Por isso é importante testar. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pedir para ele o seguinte, né? Então, if.range, cifrão A, cifrão comercial L, prod, mais um, ponto valor é igual a empty. Então, se ela for vazio, o que eu vou fazer? Dem, eu preciso colocar o valor dela vazia aqui, olha. Porque isso vai desarmar o meu while, tá? Então, o que eu vou fazer? Lprod vai ser igual a ponto range, cifrão V, dois pontos, cifrão V, V, dois pontos, cifrão V, ponto find what. Se eu quero achar vazio, vou procurar vazio, né? Look in, dois pontos igual a xl values, look at, dois pontos igual a xl roll, ponto raw. Então, nessa condição, eu quero que ele pare. Então, é só eu fazer isso daqui. Se não, else, é isso daqui que a gente programou aqui embaixo. Então, daí já fica certinho aqui pra gente. E aí, aqui eu preciso do end if, né, para fechar esse bloco aqui pra gente, ok? Feito isso, galera, o que a gente vai precisar fazer agora? Agora é a parte legal, que é testar esse negócio funcionando. Só que eu vou testar como? Eu já vou colocar uma pausa aqui, tá? Eu vou colocar uma pausa aqui. Vou vir aqui no meu FR Sistema.
Vou vir aqui no nosso botão de salvar, tá? A gente colocou uma nota aqui para a gente se lembrar, então por isso que foi interessante. Then, o que eu quero fazer? Call md valor ponto atualiza custo. Né? Então fez isso, ele vai lá e vai atualizar o custo para a gente. Tá? E um negócio aqui também que eu estava esquecendo, depois que atualizar o custo, ele precisa atualizar a nossa lista de produtos. Né? Então, depois que ele fez isso aqui tudo, né, antes dele sair aqui do código, eu vou falar para ele o seguinte: call md listas ponto, e aqui eu vou chamar de atlt produtos, né, que é aquilo que vai atualizar nossa lista de produtos para que ela fique certa com todas as informações já atualizadas para a gente. Então, o que a gente fez aqui, galera? Fez um código grande, tá? Eu sei, a aula fica um pouco longa com isso, mas é bacana para vocês verem isso daqui funcionando. E percebam que eu só consigo fazer isso aqui com uma certa facilidade, digamos assim, por conta da organização do meu código, tá? Por isso eu prezo tanto por isso, e aproveitando aqui a oportunidade para mostrar isso. Percebe que a gente está voltando em partes que a gente já tinha feito o nosso código e aproveitando coisas, relembrando coisas, aproveitando estratégias, tá? Isso é fundamental, beleza? Vou salvar o nosso código para evitar qualquer bug e vou rodar o código. Cliquei, rodei, acessei o sistema, nem vou mexer aqui, direto em componente, combustível, tá 70 centavos, eu vou subir ele, né, vou dar subir aqui para R$1, por exemplo. Opa, R$10 é muito. R$1. E vou salvar. O que vai acontecer? Aqui ele já atualizou pra gente, né? E aqui, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui a consultoria 1. Já apareceu aqui R$100, né? E o valor aqui do nosso produto, vamos ver se está certinho. Eu estou aqui na consultoria 1. Então ele está lá com R$1.050, que é a produção, e aqui está aparecendo como 1.020, ou seja, ele não atualizou lá para a gente. Aqui já está atualizado certinho, né? Então o custo de produção, as taxas, o valor cobrado e tudo mais, né? Então ele não atualizou lá. Vamos ver o porquê que ele não atualizou. Vou voltar aqui em componentes, né? Você viu que ele salvou aqui, eu esqueci de alguma coisa lá no botão salvar. Então aqui, botão salvar, entanto que ele nem chamou aqui a nossa lista lá, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, olha, 2020, 2080, é verdade, não mudou nada aqui, então deixa eu voltar para cá, componentes, vou voltar aqui a 70 centavos, né, que é o valor de antes, vou vir aqui na nossa chamada, lá no nosso call, então, o que acontece? E se alterar valor igual a true, né? Então, vamos verificar. O que aconteceu? Ele não salvou, foi aqui que a gente errou, né? Então, altera valor, e aqui eu escrevi alterar valor. Então, foi só uma variável, aqui um R eu coloquei a mais ali. Olha que coisa, né? Um detalhezinho. Aqui eu chamei a variável de altera valor, e aqui eu chamei ela de alterar valor. Por isso, ele não acionou todo o código lá. Eu vou colocar uma pausa aqui, vou colocar uma pausa aqui e vou rodar de novo para a gente testar. Salvei, sistema, rodei, acessei, vim para cá, componentes, né, 70 centavos, vou mudar lá para R$1, né, então R$1, tá? Salvei, opa, então chegou a nossa primeira verificação, ele tem que mudar isso aqui para true, né, então F8, opa, foi para true, beleza, então agora funciona bonitinho ali. Dá um F5 para já chegar aqui no nosso próximo nível. Então aqui, se for verdadeiro, ele vai chamar lá o outro item. Então tirei a pausa, F8, agora sim, ele foi lá para o nosso outro item. E aqui, vamos lá, erro de compilação, qualificador inválido, né? Então vamos ver o que a gente colocou aqui. Olha, coloquei um ponto valor aqui que não existe, né? Na verdade, eu fechei aqui o parênteses no lugar errado, né? Então, ele tem aqui, olha, o lens ponto range, e esse ponto valor vem aqui. Deixa eu ver aqui, L taxa, fecha aqui, ponto valor, né? Então foi só um bugzinho ali de escrita, tá?
tá? Então percebe que essas coisas passam, galera, é normal, tá? Você está digitando, essas coisas passam mesmo. Então, vamos testar aqui para ver se ele está calculando tudo bonitinho, né? Então, ele vai vir lá para o nosso primeiro produto. Então, ele atualizou ali as duas informações, as duas listinhas lá que a gente tinha, né? Nosso produto, né? Essa linha de produtos vai virar 2. Vai começar aqui pelo produto 1, né? Então, ele vai configurar. Vai jogar aqui, então, as informações, né? Então, produto 1, custo 0, taxa 0, total 0, lucro 0. Beleza. Aí veio para cá, end if, vai começar então o produto 1 vai ser igual e vai procurar essa informação aqui. Então, enquanto ele está lá dentro do produto 1, ele vai ficar trabalhando. Começou lá, aluguel de veículo, então vai pegar onde que está, o valor é 150, o custo lá tal, beleza? 150, foi para a linha 3, pegou aqui agora a informação combustível, que é o que a gente queria, vai pegar o valor de combustível, que agora é R$1, vai fazer a multiplicação e agora já vai fazer com o preço certo, já subiu para R$250, tá certinho. Veio para cá, beleza, atualizou o próximo, acabou os componentes, foi para as taxas agora, né? Então vai procurar ali primeira taxa, que era uma taxa fixa, né? Depois ele precisava fazer ali a segunda taxa, né? Então aqui, olha, aqui passou um bug, passou um erro, porque ele pegou só a primeira taxa, que foi de 99 centavos. Isso tá certo. O que faltou? Ele fazer um laço aqui, olha, para que ele procurasse a próxima taxa, que também fazia parte desse item. Por quê? A gente esqueceu aqui de fazer um while aqui dentro desse nosso L taxa, tá? Então, eu vou parar aqui a execução, tá? Vou lá voltar o valor aqui de novo. Percebe que esse teste ele tem que ser com bastante cuidado, tá? Vamos voltar e vamos atualizar ali, colocando esse loop que faltou, tá? Então, onde que a gente errou? Aqui na parte da taxa, né? Então, se não, o que eu vou fazer aqui? Então, se não é nothing, ele vai fazer o while. Então, aqui, eu vou colocar while, e aí eu vou pedir para que ele fique girando ali essa informação, né? Na verdade, vai vir depois do LProject, né? Porque aqui ele vai procurar a informação lá do produto, né, dentro lá do nosso item de taxa, pegou o nosso TX, né, então, e isso daqui acontece para o primeiro, né, então depois eu vou falar o seguinte, while ponto range cifrão, né, então z, dois pontos, cifrão 0, dois pontos, cifrão 0, ponto z, cifrão e comercial LProd. Deixa eu só ver aqui bonitinho. L taxa, TX vai ser o valor daquela taxa e tudo mais. Beleza, LProd ponto valor é diferente de vazio, né? Ou melhor, é igual a prod. Né? Então, enquanto eu estou falando do mesmo produto, aí ele vai fazer essa parte aqui de baixo, tá? Aí, e aqui eu vou ter o WEnd. E aí eu vou jogar isso aqui uma indexação para frente e vou colocar aqui um LProd é igual a LProd mais 1, né, para que ele faça ali o incremento. Aí, o que ele vai falar? Ó, taxa, então vai ser o LProd, começou lá do primeiro, né? Pegou o valor e colocou aqui. Quando ele fizer o incremento aqui embaixo, ele vai definir a próxima taxa. Então, se faz parte do mesmo produto, ele vai definir a próxima taxa e vai somar aqui de novo. Então, isso aqui vai fazer com que funcione e corrija aquele problema que a gente viu ali agora, tá? Ctrl R, produtos e vamos aí para o terceiro teste. Né? Opa, rodei aqui o sistema errado, esse daqui. Ctrl B para salvar o meu sistema. Rodei. Vamos lá novamente fazer a mesma alteração. Então, o combustível era 70 centavos, virou R$1, né? Então, virou R$1 e vou, antes de clicar aqui em salvar, deixa eu vir aqui no meu MD valor e colocar a pausa aqui onde a gente parou, né? Onde viu o problema ali. E vou clicar aqui em salvar. Chegou, então ele foi lá, vai definir o produto 1, né? Rodamos. Fez aqui, verificou onde que é o item, né? Ele não tava, ele é igual ainda ao mesmo produto. Pegou aqui a nossa taxa, que é emissão de boleto, é uma taxa fixa, né? Então ele definiu L taxa, tudo mais, o tipo é fixo, vai somar 99 centavos, perfeito. Veio para cá, 2 vai virar linha 3, agora ele voltou para cá, ainda é produto 1,
Então ele vai testar de novo. Taxa agora é comissão de venda. O tipo é percentual, veio aqui para baixo, calculou aqui o percentual para a gente, virou 21,99 a taxa, foi para o próximo item, agora o produto é 2, não é mais igual, saiu, perfeito, essa parte funcionou perfeitamente. Agora o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá, terminou ali aquele if, né? Vai pegar o produto em si, né? Vai procurar onde que está esse produto e vai salvar ali a linha, que é a linha 2, porque eu peguei o primeiro produto ainda. Vai calcular quanto que era a margem é de 100%, vai pegar aqui o total, né? Então, quanto que eu tinha ali de valor, né? Que era custo, que era 1.050 mais a taxa, que é 21,99, e isso daí vezes ali a nossa margem, né? E aqui tem um erro, por quê? Do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Ele está pegando só o valor e multiplicando por ele mesmo, sem colocar esse lucro. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mudar um pouco minha conta. Ó. Vou fazer isso aqui, mais 1, tá? Então, por quê? Porque 1 é o preço normal dele, e a margem que é mais 1, que vai dar esse 100%, multiplicando por 2 ali o valor, tá? Então, se ele era ali 1.050 mais 21,99, mais R$22 que seja, ele vai virar 1.071,99. Então, ele vai pegar esse valor por 2, vai dar 2.140 alguma coisa, né? Então, 2.143,98, perfeito. Aí vai calcular o lucro, que é o total, menos o custo, menos a taxa, né? Que é justamente ali 1.071,99, e vai agora escrever as informações novas ali na nossa planilha. Perfeito. Feito isso, ele vai pegar agora as informações que a gente já tinha definido antes, né? Então, verificando aqui, né, se aquele produto, se a próxima linha existe, então ela existe, e o produto vai virar de 1, vai virar produto 2, vai encontrar lá a linha 5, que é a linha do próximo produto. Terminou, voltou para cá, verificou se é vazio, não é produto, né? E aí, o que acontece? O produto aqui, ele está como 2 e a definição aqui é produto 2. Isso daqui vai fazer com que ele não zere aqui os dados. Isso é um problema. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar mais uma linha aqui, olha. Depois que ele fez isso daqui, eu vou falar para ele o seguinte, tá? Até melhor. Deixa eu parar aqui. Último bugzinho para a gente consertar aqui no nosso valor, tá? E prometo que esse é o último. Vou definir uma nova variável aqui, tá? Então ele tem o prod, eu vou fazer aqui dim prod n, tá? De novo o produto, as double, ok? Porque eu não quero que dê esse bug que ele fez agora ali. E aí eu vou falar para ele o seguinte, olha, lprod, tudo mais, tá? E aqui o prod que ele está buscando, ele está procurando aqui, olha. Então eu vou falar para ele o seguinte, que depois que ele fez isso daqui, ele está atualizando, ele vai atualizar o prod n, que vai virar justamente esse item mais 1, e aqui também o prod n, tá? Para ele manter o mesmo prod, e isso vai fazer com que ele faça o zeramento de todas as variáveis, essas daqui, para que você não tenha ali problema com seus valores, tá bom? Então isso daqui vai atualizar corretamente agora os valores pra gente. E como já estava no finalzinho, eu sei que não tem mais bug, agora eu posso rodar ele sem problemas lá pra gente. Inclusive, o primeiro produto lá, ele já atualizou lá pra gente, tá? Então, eu não preciso, eu só vou fazer o seguinte, vou vir aqui no meu valor, vou rodar isso daqui, para ele atualizar de todos agora, ok? Então ele já atualizou o valor de todos aqui. E vamos testar lá para a gente ver. Então, vou vir aqui no sistema, Ctrl B, salvei, rodei. Vamos lá atualizar um outro item aqui agora. Então ele está lá como R$1, sei lá, vou jogar aqui 1,20, por exemplo, né? Então, 1,20. Aí vou salvar. Atualizou, já mudou aqui para 1,20, produtos, né? E aqui ele já vai subir os valores lá pra gente. Então, já subiu lá para 2.184, né? Então, 2.184 no produto 1. Vamos colocar aqui 1,50, né? Só pra gente ver mudando lá. Salvei. Então, ele já subiu lá agora para 2.245. Tá? Então, percebe que agora ele vai mudar aqui para você de acordo com os valores que você tem, alterando todos os componentes que você precisa. Isso é super legal. Tá?
E o que faltou aí pra gente, né? Fazer aqui essa estratégia de busca, né? Então, não lembro se ela já estava funcionando aqui ou não, então vamos testar. Eu vou cadastrar aqui um outro produto, só pra gente matar esse ponto. Vou colocar aqui como remoto, vou colocar 1 hora, não vou me importar com isso, vou trocar família aqui para curso online, tá? Vou colocar aqui 50% de margem de lucro, por exemplo, e vou pedir para ele criar. Percebe que eu não coloquei taxa nem nada do tipo? Esse produto aqui é só como um teste. Vou colocar aqui curso 1, ok? E vou salvar, né? Então ele já vai para lá e agora eu vou tentar aqui buscar curso, né? E vou buscar. Então percebe que ele ainda não está funcionando aqui, olha, eu clico e ele ainda não busca. O limpar também não funciona. Então falta esses dois botões aqui para a gente fechar o nosso projeto, tá bom? Então, como que eu faço para que ele atualize essas informações aqui agora de busca, né? Isso aqui vai estar aqui no nosso produto com base aqui nessas colunas que eu tenho de trabalho, ok? Então, para a gente poder atualizar isso daqui, eu preciso que quando eu clico lá nos meus botões, né? Então, eu vou vir aqui, deixa eu mudar de página, né? F4, vou vir aqui para o produto. Então, cliquei aqui no botão, vou começar pelo limpar, tá? Cliquei aqui no botão limpar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele atualize, limpe aqueles dados de pesquisa, tá? Então, eu vou vir aqui nele. Aqui no botão já tem o evento mouse move, tá? Eu vou vir aqui no evento click, que até estava ali em cima, que a gente já tinha deixado ele ali antes. E o que eu vou querer fazer aqui? Primeiro passo é limpar tudo que eu tenho aqui de J2 e K2, tá? Então, eu falo o seguinte, olha, if, e aí eu vou lá na minha PL prod, ou produtos, deixa eu conferir aqui, produtos, e aqui end with, ok? Então, beleza, perfeito, fiz isso daqui, agora o que eu vou falar para ele? Pega a J2 e a K2 e limpa, né? Então, ponto range, cifrão J, cifrão 2, dois pontos, cifrão K, cifrão 2, ponto clear contents, tá? Isso aí vai limpar aqueles dados. Ótimo. Aqui eu vou falar para ele aqui agora. Vou mandar ele limpar os dados antigos aqui de pesquisa. Como que eu faço isso? Ponto range, cifrão M, cifrão 1, ponto current region, ponto clear contents. Então, clear contents. Ok? Então ele vai limpar isso aqui, inclusive os títulos, e não tem problema, tá? Esse título eu coloco aqui só como uma referência pra gente quando a gente vai fazer, mas ele não é ele vai limpar ali mesmo, não tem problema nenhum, ok? Aqui que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele pegar isso daqui e filtrar com base nesses filtros, colando aqui, né? Como que eu faço isso? Ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, ponto advanced filter, espaço, aí eu vou colocar aqui, ó, XL filter copy, porque eu quero copiar para outro lugar. O range de critério está no ponto range, cifrão J, cifrão 1, ponto current region. A gente já tinha deixado ele lá certinho por conta disso mesmo. E a área de cópia, né, onde ele vai colar esses dados, é ponto range, cifrão, e aí vai de M até T, né? Cifrão M, dois pontos, cifrão M1, desculpa, cifrão 1, dois pontos, cifrão T, cifrão 1. Fechou, fechou. Fazendo isso daqui, ele vai já atualizar vai limpar aqueles filtros pra gente, ok? Então isso daqui limpa os filtros. O que eu preciso fazer depois que eu fiz isso? Eu preciso chamar a atualização da nossa lista, né? Então, call md listas.at produtos. Perfeito? Vou copiar isso daqui, porque isso daqui vai fazer a limpeza. Vou copiar isso daqui e vou no botão agora de filtrar, né? Então, eu vim aqui, filtrar produto, cadê filtrar produto? Limpar, deixa eu vir até por aqui, ficou bastante botão ali, buscar, e vou vir aqui no evento, o fprod, né? Vou vir aqui no evento clique dele, e vou colar.
E aí o que eu vou fazer aqui? Depois que ele limpou, quase a mesma coisa, tá? Quase não tem diferença aqui. Depois que ele limpou os critérios, eu vou pedir para ele colocar as informações dos novos campos, tá? Como que eu faço isso? Eu vou fazer dois ifs ali. Então, if, ponto, e eu já tenho os TPs, né? Os textos padrão que estão aqui em cima, tá? Que já foram definidos, ok? Então, por isso que eu posso fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora, tá? Então, if me.textbox, né? E o que é o textbox que eu quero aqui? O fprod. Então, se nesse textbox.value for diferente de quem? Do meu tp prod, né? Quem que é tp prod? tp prod está aqui em cima, olha. Cadê ele? tp família, tp descrição, descrição prod, né? Ficou grande o nome ali. Então, tp descrição prod, tá? Então, se ele for diferente, o que eu vou fazer? Dem.range cifrão, e aonde que ele escreve a descrição? Na J2. J cifrão 2 ponto value vai ser igual aspas, asterisco, aspas, porque aspas, asterisco, aspas, para colocar a informação ali desses dados, ok? E aí, para ele buscar tudo que tem a ver com aquilo. Eu não preciso escrever o texto completo, ok? E comercial, mi.tb fprod, ponto value, e comercial, aspas, asterisco, aspas. Então, ele fica entre asteriscos ali, ok? Mesma coisa, agora eu vou fazer para cb da família. Então, if mi.cb fam.value é diferente de tp. Deixa eu conferir o tp aqui, mas acho que é tp fam mesmo. tp família, then ponto range, e esse daqui vai na coluna K. Cifrão K, cifrão 2 ponto value vai ser igual, e aí aqui eu não tenho a possibilidade dele ter posições diferentes, porque foi tudo feito de forma que a pessoa não consiga cadastrar itens parecidos ali, né? Então, porque a pessoa tem a opção mesmo para selecionar. Então, aqui eu não preciso do asterisco, tá? mi.cb ffam.value. Perfeito? Feito isso, ele vai atualizar ali essas informações. Ele vai limpar os dados antigos e vai atualizar ali a nossa pesquisa, tá? Existe também ainda a possibilidade aqui, agora acabei de lembrar, dele fazer filtros em cima de filtros. Por isso eu vou fazer uma mudança aqui, olha. Tá? Não vai tirar essas linhas, só vou fazer uma mudança aqui. Else ponto range cifrão j cifrão 2 ponto value igual a empty end if. E a mesma coisa eu vou fazer com esse outro cara aqui. Porque se a pessoa fez os filtros ali um em cima do outro sem limpar, né, só fez filtros sequenciais, isso aqui que vai garantir que ele faça a limpeza para evitar filtro errado. Else.range cifrão k cifrão 2 ponto value é igual a empty end if. Ctrl B para salvar e vamos testar para ver se o filtro funciona, né? E um outro detalhe também, a nossa lista, né, precisa ser atualizada. Então eu vim aqui no MD listas, vou vir aqui no TLT produtos. Por que ela precisa ser atualizada, né? Ela está pegando os dados com relação à coluna A, né? E aí, o que acontece aqui na nossa estratégia? Agora não vai mais ser da coluna A, vai ser da coluna M. A gente fez aqui a partir da coluna A só para que a gente pudesse visualizar os itens. A gente já sabia que a gente ia ter que fazer uma atualização depois, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou dar aqui vou selecionar esse sistema aqui, essa sub, né? Vou dar um Ctrl L e vou fazer as alterações no texto, né? Então substituir tudo que é cifrão A vai virar cifrão M, né? Então cifrão M, ok? Então substituir todas, trocou 4 vezes ali pra gente. Depois, tudo que era cifrão H agora vai ser cifrão T, ok? Então tudo que era cifrão H
virou cifrão T, substitui para a gente também, trocou duas vezes, ótimo. Depois, se eu for acompanhando aqui, né, eu tenho o meu controle, isso aqui não vai mudar, lá, ele está fazendo aqui a verificação já no M, de M até T vai dar o autofit, bonitinho, faz aqui coluna, agora não é mais a coluna 1, né, então é a partir da coluna 13, e aí 13, tá, lembrando, eu decoro algumas letras aqui, tá, então eu sei que L é 12, então o próximo aí vai ser 13, né? Então 13, depois ele vai dar 14, e aí 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, até a 20, né? E não até a 8, ok? Então da 14 até a 20, né? E aí fazendo isso, ele vai rodar acertando o lar, vai pegar essa informação e vai colocar isso tudo lá dentro da nossa coluna já bonitinho. Perfeito? Bom, depois disso, né, vou até salvar aqui já, que já mudou bastante coisa. Então, usei aqui o Ctrl B, né, eu posso usar lá o salvar. O que eu preciso fazer além disso? Né? Quando eu for abrir o meu sistema, ele também precisa limpar aqueles nossos dados, tá? Então, eu vou vir aqui no nosso FR Sistema, porque pode ter ficado algum filtro antigo, né? Então, eu vou vir aqui no botão limpar, vou copiar esse código aqui. Então, copiei esse código e vou lá no no User Form, no evento Initialize, né? E vou pedir para que ele atualize isso daqui para mim, tá? Quando que eu vou atualizar isso? Depois que ele fez todas essas outras atualizações, no final do código. Por quê? Porque ele vai, dessa forma, ele vai colocar os dados lá pra gente nas nossas text box sem dar problema na nossa atualização, beleza? E aqui agora, deixa eu olhar, eu acho que a gente fez uma bobagem ali. A gente tem um detalhezinho, opa, errado que deixa eu conferir. Aqui, olha, eu não sei porque eu viajei ali. Bom, aqui eu coloquei cifrão H, cifrão 1.currentRegion. O que é o H? O H é esse daqui, total. O certo era J, eu devo ter digitado errado ali, tá? Desculpa, agora que eu bati o olho, que bom. Então, J1, tá? Então aqui, olha, J1, onde estava H1, eu troquei para J1, tá? Beleza, vou corrigir isso nos outros pontos aqui, né, que eu deixei passar, tá? Então, onde mais tem? No próprio botão limpar, aqui, olha, H1 vira J1, tá? E também no botão de buscar, tá? Então, aqui também vai ter ele. Aqui, H1 vira J1, perfeito? Então, com isso, vou salvar mais uma vez e deve estar rodando, deve estar pronto aqui o nosso projeto, galera. Então, vou vir aqui, F5 para rodar nosso sistema. Rodou, olha lá, tá todos os nossos itens aqui. Vou colocar aqui curso, por exemplo, e vou mandar buscar. Olha lá, curso online, beleza? Agora eu vou tirar aqui, olha, e vou mandar ele buscar de novo. Opa, já funcionou bonitinho, voltou todo mundo, porque eu não coloquei nada. Agora eu vou colocar consultoria, busca, olha lá, bacana, só consultoria. Agora, curso e consultoria, não existe, não tem curso, alguma coisa que tenha curso no nome tem a consultoria. Olha o que ele vai fazer, buscou, não mostrou nada, tá? Aí o que acontece? Nessa situação aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar aí como uma cereja do bolo, né? Como falo às vezes, colocar um alerta aqui para a pessoa, porque senão a pessoa às vezes pode olhar isso aqui e falar, nossa, deu algum bug e não trouxe nenhum valor. Mas não é que não trouxe valor, é que não existe nada para essa condição, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, lá no nosso MDListas, tá? Então depois que ele atualizou isso aqui, eu vou fazer uma verificação, né? Então, if, e aí eu vou até chamando aqui de W mesmo, que é a nossa PL Produtos, W.range. Onde que vai estar o meu produto? Vai estar aqui, olha, na M2, tá? Cifrão M, cifrão 2, ponto value é igual a empty, quer dizer que não achou nenhum produto. Then, message box, eu vou deixar aqui, olha, não foi possível encontrar produtos compatíveis com esta busca, né? Vírgula VB, VB information ou exclamation, até eu vou usar aqui, opa, vírgula VB exclamation, vírgula dados não encontrados.
Fechou? Então assim ele vai dar uma nota ali para a pessoa avisando ela, cara, não tem produto, né? E aí o que vai acontecer? Desse jeito ele vai rodar isso aqui bonitinho ali pra gente. Só que até pensando melhor, ao invés de eu colocar isso daqui aqui, Ctrl X, só recortei, tá? Eu vou vir aqui no sistema e vou mandar ele fazer isso aqui no botão buscar. Depois aqui desse call. Tá? Qual que é a diferença, Lucas? Se eu tivesse deixado lá, ele ia fazer isso quando a pessoa não tivesse nenhum produto cadastrado e ela abrisse pela primeira vez. Isso ia ser um bug no sistema. Então assim, isso só vai acontecer se a pessoa mandar pesquisar e não achar nada. Tá? Vamos rodar e vamos testar aqui pela última vez nosso sistema. Então eu vou colocar lá curso e vou colocar aqui consultoria, né, que não existe, buscar, opa, depurar, o N, o W aqui não existe, né, então deixa eu colocar aqui PL produtos e F5, não foi possível encontrar produtos compatíveis com essa busca, perfeito, então já avisou a pessoa, né? Bom, galera, então a gente construiu aí em 22 aulas, né? Eu chuto, não calculei, mas eu chuto que a gente tem mais de 20 horas de aula para a gente construir esse sistema do jeito que ele ficou aí, com bastante coisa, bastante detalhe aí para vocês, tá? Esse sistema, essa sequência é praticamente um curso, né? O que eu vou pedir para você? Se você gostou de fazer esse sistema, se você acompanhou com a gente todas as nossas 22 aulas e está aqui comigo até agora, então deixa aqui para mim, para eu saber disso, o hashtag maratonei, só para eu saber que você acompanhou aqui todo esse curso. E voltando, a gente está planejando em novas sequências, tá? Se vocês tiverem ideias, necessidades, é só deixar aqui nos comentários e eu estou começando a colocar lá na nossa comunidade aqui do YouTube. Não sei se você sabe, no YouTube a gente tem comunidades também, então você pode ir lá. Eu estou começando a colocar algumas pesquisas com relação às ideias de trabalhos, de aulas que eu tenho. Tá? Então, se você quiser participar, quiser saber o que a gente está pensando em trazer aí para frente, vai lá e aí você vai ver pesquisa, que vai me ajudar, na verdade, a montar aqui aulas mais alinhadas com a sua necessidade. Bom, galera, muito obrigado pela sua atenção ao longo de todo esse projeto e fico por aqui. Até a nossa próxima aula.